Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, né, os livros dos profetas menores, que estejam gostando, curtindo, né, e comentando por aí, compartilhando, entrando lá para fazer os forms. Eu tenho tido uns feedbacks de algumas pessoas que estão participando. E então hoje nós vamos estudar o livro de Abacuque e Sofonias, certo? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu condições, ó Deus, para seguirmos os teus princípios, para aprendermos sobre o Senhor, sobre a sua santidade, sobre o seu amor. E agora, Senhor, quando nós vamos aprender desta palavra, que em nome de Jesus nós possamos guardá-la em nosso coração, possamos retirar dela conteúdos, conselhos, práticas para a nossa vida diária. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti e a honrarmos o Teu santo nome, assim como esses profetas, Pai, o fizeram. E agora, Pai, quando nós vamos aprender, que o Espírito Santo nos ajude a guardar em nosso coração as Tuas palavras. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. O livro de Abacuque, né? O título do livro Abacuque quer dizer abraçar. Então, sinta-se abraçado nesta noite, né? Pela palavra de Deus, pela história de Abacuque. Conforme observação de muitos estudiosos, o profeta rodeia Deus em oração pelo país e também rodeia com louvor por sua grandeza ao resolver o grande dilema do profeta, né, sobre a santidade de Deus. Então, ele tem dois focos, né? Um é louvar a Deus, o outro é a intercessão, certo? Olha só, vamos lá. Esse autor, né, como acontece com a maioria dos profetas menores, quase nada se sabe sobre Abacuque. Ele não é mencionado em nenhum outro lugar, mas é duas vezes no mesmo livro, no 1 e no 3, 1 também. Supõe-se que ele tenha sido um levita em virtude do seu salmo litúrgico, capítulo 3, aquele que todo mundo conhece, né, ainda que a figueira não floresça. Maravilhoso esse texto, né? Mas isso não serve, né, como um fundamento, porque Davi também escreveu muitos salmos litúrgicos, mas não era levita, certo? Apesar da unidade do livro ter sido contestada por alguns críticos, especialmente essa parte aí, que é o Salmo no capítulo 3, não há motivo para duvidar da autenticidade do livro. Ela é confirmada no princípio dos capítulos que nós acabamos de citar, né? Capítulo 1 e o capítulo 3, versículo 1. Qual que é o cenário histórico em que o livro de Abacuque foi escrito? Nós vamos ver aqui, ó, que ele foi escrito em 607 a.C. aproximadamente, e ele não era um livro datado, diversas referências contribuem para que se avalie essa data. Então, é aquilo que nós temos conversado. É sobre o momento histórico, qual é o rei que está reinando, o que está acontecendo, é com referência a esses como é que eu posso dizer assim, a estas pistas que chega-se a essa data aí, então, de 607. Então, a referência aos caldeus, vocês sabem, são os babilônicos, que viriam numa inacreditável ferocidade, lá no capítulo 1:6, sugere uma data anterior a 605, que é a data onde acontece a primeira invasão, né, o primeiro exílio ali em Judá, e posteriormente as suas conquistas iniciais. Então, está entre um e outro, né? A ausência de qualquer referência a Nínive sugere uma data posterior à destruição da cidade. Nós vimos que a cidade foi destruída em 612, no livro de Naum, né? A grande preocupação do profeta quanto à violência de Judá sugere uma época posterior à morte de Josias. Nós vimos que Josias, ele lutou para que o povo fosse... para que houvesse restauração no templo, né, avivamento, e aí acontece a sua morte, então, por isso acontece todo esse cálculo. Durante o iníquo reinado de Joaquim,
Portanto, a data mais provável seria 607, antes de Jerusalém ser subjugada por Nabucodonosor em 606. Tá? Então, com base nesses dois cálculos, 612, 609, eles chegam nessa data de 607, certo? Internacionalmente, a luta pelo poder, vamos lá, nós e nossas conjecturas dos outros livros estavam entre a Síria, a Babilônia e o Egito, né? Favorecia a Babilônia, era o momento que a Babilônia estava ressurgindo. Nós vimos que quando Nínive cai, o Império Assírio ele está em queda, né? Então, o exército do Egito foi derrotado, então Nabucodonosor era, né, vamos dizer assim, a pessoa no auge ali, tá? Estava em ascensão, a Babilônia em ascensão, e a Síria já havia caído, Nínive já tinha sido destruída e o Egito já estava derrotado. Então, nacionalmente falando, Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, aquele, né, que nós vimos todo o seu contexto, que orientava o povo a ir, né, a ser exilado, a aceitar, ir para a Babilônia, que acabou sendo considerado um profeta traidor, aí depois eles voltam atrás, né? Então, ele foi contemporâneo de Jeremias, tendo profetizado com ele para o Reino do Sul. O Reino do Sul é Judá, nós sabemos, que se precipitava no colapso nacional. Então, Judá já estava próximo ao seu momento também de acerto de contas com Deus, né? A reforma de Josias terminou com a sua morte, né? Então, ele teve uma morte violenta. Quando teve essa guerra com o Egito, o faraó Neco mata o rei Josias. E as sementes da corrupção plantadas por Manassés, nós vimos que foi o rei mais iníquo, né, da Bíblia, frutificaram com rapidez no reinado de Joaquim, provavelmente, né, filho, parente, né. Conforme ficou demonstrado pela reforma de Josias, foi uma reforma sutil, porque não deu tempo, né? Ele estava trabalhando nisso quando ele é morto. Judá era incorrigivelmente corrupto e estava prestes a ser julgado. Então, tanto que foi falado sobre Israel, sobre sua queda, sobre Samaria, sobre o que aconteceria, isso não mudou o pensamento do povo, nem dos soberanos que estavam atuando no momento, e acabou então nessa condição. Por não ter tirado proveito da lição de julgamento sobre Samaria, Noanon ou Nínive, Jerusalém estava prestes a sofrer o destino semelhante, ou seja, ele ia ter o mesmo futuro. E nós vimos que foi isso, né? Nesse texto vai falar, né, nas mãos de um adversário igualmente perverso, porque a Síria foi perversa com Israel, assim também a Babilônia estava sendo perversa com eles, né? Que tinha sido convocado pelo Senhor para fazer o serviço divino. Ou seja, né, dá a impressão que Deus vai lá e contrata os babilônicos, né, para virem detonar com Judá. Não, nós sabemos que o juízo de Deus vem sobre a nação por conta da sua desobediência. Qual que é o objetivo do livro de Abacuque? Era enfatizar a santidade divina ao julgar o violento reino de Judá pelos pecados, e muito embora Deus tivesse usado uma nação ainda mais iníqua para executar tal julgamento. Essa nação, mais tarde, né, seria destruída por Deus por sua idolatria e a sua perversidade ainda maior. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, para essa fala, nesse objetivo, a gente fica, puxa, é o povo de Deus, né, que foi destruído pelos babilônicos. Então, tanto que ele foi advertido e não mudou. E é interessante que Deus, ele usa, né, essa Babilônia, esse lugar, como nós falamos anteriormente, né? Deus cura o pecado de Judá, que é a idolatria, né? Dentro do país mais idólatra que havia na face da terra. Para vocês verem, é mais ou menos como veneno de cobra, né? Você leva a picada e você... Como é que você cura? O antídoto é tirado do próprio veneno. Interessante isso. Deus deixou que eles fossem levados para um lugar muito idólatra. E é interessante que o judeu conseguiu se
se estabelecer e conseguiu permanecer ali como nação. Nós vimos isso no livro de Ezequiel. Se você voltar lá nos links, né, a gente vai ter condições de verificar isso. Quais são as contribuições do livro de Abacuque, então? No capítulo, o primeiro é o julgamento divino da Babilônia. Tá? Aqui em Abacuque nós já estamos vendo os acertos de conta com as nações, né? A santidade de Deus, no capítulo 1, 12, 2, 23, 3. O justo viverá pela fé, no capítulo 2, versículo 4. Paulo, a gente sempre lê Romanos e vê, puxa, o justo viverá da fé. O Martinho Lutero, né, ele embasa, né, a sua teologia com a doutrina da justificação pela fé, não é isso? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é interessante, porque Paulo citou Abacuque. É lá que está escrito: o justo viverá pela sua fé. Capítulo 2, versículo 4. Esse é só um versículo que a gente vê e que está no Novo Testamento. Ele fez uma citação em Romanos 1,17. 4 frases citadas com frequência, eu botei uma, depois vocês podem pesquisar a outra, tá? Vocês crereis quando vos for contada. Uma história que eles vão ouvir e aí vão crer. Fala, não é isso que acontece hoje, né? A gente ouve a história de Jesus, a gente ouve todo esse contexto e a gente crê, não é verdade? Então, ali há vários capítulos que nós podemos pesquisar e aproveitar. Ousado diálogo de Abacuque com Deus, realmente, quando o capítulo 3 entra em cena, a gente fica de boca aberta, porque ele faz, né, eu ouvi, né, e temi. Ele faz uma fala bem interessante ali. Qual que é a cristologia? Opa, em Abacuque, errei aqui, ó. O conhecimento da glória do Senhor será universal. Muitas vezes eu já citei esse texto aqui, não é Joel ali, tá, gente? Desculpa aí que eu errei. Aquele texto que diz assim: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da tua glória há de encher toda a terra. E aí o capítulo 2, 20 também vai falar: cale-se diante dele toda a terra. Uma referência ao final dos tempos, quando a gente quando Jesus voltar, né, e todos vão ter que se joelhar e confessar que Jesus é Deus. O conhecimento da glória do Senhor, veja que Jesus é a glória do Senhor. Ele é o Senhor, amém? E todas as pessoas, todo o mundo sabe quem é Jesus, né? Muitos não creem, outros não obedecem, outros usam Jesus como se fosse um status, outros usam ele politicamente, mas a glória do Senhor há de encher toda a terra. Isso está no livro de Abacuque. Qual que é o esboço do livro? O tema: os justos viverão pela fé na santidade e no justo julgamento de Deus. Isso é mais contemporâneo, mais moderno, né? Que nós podemos ler esse livro e entender isso. É hoje, nós vivemos nisso. Né? Não importa o que esteja acontecendo no mundo, idolatria, perversidade, uma derrocada, né? Um caos, nós, os justos, viveremos na fé, pela fé na santidade e no julgamento do nosso Deus. Então, o capítulo 1, né, a perplexidade de Abacuque sobre os caminhos de Deus. Tem um problema aqui, né, a indiferença de Deus para com o pecado de Israel. E é isso, né? Chega um momento em que Deus, ele diz, tem até um termo, né? Tipo, como os porcos que se revolvem na lama, né? Então, assim, Deus permite e deixa eles à deriva. Uma escolha, né? Certo? Aí ele faz uma indagação e o Senhor responde ele. Então, a indagação no capítulo 1, do 2 ao 4, e a resposta do Senhor do 5 ao 11. O problema 2, o uso de Deus da perversa Babilônia. Como compreender, né, que Deus que ama Israel permite, né, que ela seja que Judá seja levado para a Babilônia, num lugar cheio de idolatria, cheio de pecados, de perversidade. Ele faz o questionamento e Deus responde. Que beleza, né? E por último, né, o tão contestado Salmo de Abacuque em louvor a Deus. Louvor pela pessoa de Deus, do 3, do 1 ao 2. Louvor pelo poder de Deus, do 3 ao 16.
e o louvor pela providência de Deus. É esse aqui que a gente sempre canta, né? Ainda que a figueira não floresça. Olha aí, ó. Deus vai estar sempre providenciando. Amém? Muito bem. Vamos para o livro de Sofonias, então? Se o livro de Abacuque quer dizer abraçar, olha que gostoso. Vamos pensar nesse nome. Que gostoso. Como é bom um abraço, não é verdade? Hoje a gente fala muito em neurociência, a gente fala em afetividade, em criar vínculos, né? Nada a ver com o que nós estamos estudando, mas já tendo tudo a ver. E o que se fala é o seguinte, é que um abraço é um remédio, né? Que nós devemos nos abraçar, certo? É isso aí. É isso que nós vimos em Abacuque. Agora, olha Sofonias. Significa o Senhor esconde ou protege. Não é gostoso você pensar que está escondido dentro dos braços de Deus? Se você juntar os dois, fica muito lindo, não fica? Então, essa proteção da justiça do dia do Senhor está lá no capítulo 2, o versículo 3 e o 3 do 8 ao 12. Veja que coisa mais linda, irmãos, né? Para a gente raciocinar e pensar sobre os nomes dos livros. Jeová é Deus, Daniel, né? Deus é justiça. Aí nós pensamos em Jonas, né? Que significa pomba, né? Ioná, pomba. E agora nós estamos vendo ali abraço, proteção, muito gostoso de só com os títulos dos livros a gente já pode pensar muitas coisas. Então, o autor do livro, né, o profeta é identificado no primeiro versículo como trineto de Ezequias, sem dúvida o rei que reinara 75 anos antes. Então, aquele Ezequias, aquele mesmo que Isaías vem e ora, né, e avisa ele, ó, põe em ordem a tua casa. Esse mesmo é que nós estamos falando. Então, conclui-se que Sofonias foi o único profeta menor pertencente à família real. Profeta menor, porque nós vimos que Isaías, né? Nós vimos alguns outros ali. Sendo um primo distante do rei Josias, Sofonias tinha acesso à corte e conhecia bem o clima religioso em toda a cidade de Jerusalém. Então, ele tinha, assim como Isaías, ele tinha conhecimento ali daquele pessoal. Qual que é o cenário histórico do livro? A data em que foi escrito foi entre 630 e 625 a.C., sempre aproximadamente, tá? Seu ministério ocorreu durante o reinado de Josias também, de 640 a 609, e antes de Nínive cair, tá? Lá em 612. Isso está no 1 e no 2:13. A firme condenação da idolatria e a indisciplina sugere que ele tenha profetizado antes de 621, senão antes de 628, quando Josias executou a reforma. E aí o cálculo é feito por causa da purificação do templo, tá? Se a profecia precedia a primeira purificação, 630 a.C., a data 630 será a data provável. Se procedeu a purificação posterior, porque na reforma de Josias, ele preparou aquele ambiente para a Páscoa, e por esse motivo, entenderam? Ele fez essa purificação. Então, 625 será a data mais conveniente. Está aí nesse meio termo. Aí. Qual que é o cenário político? Sofonias desempenhou seu ministério no início do ministério de Jeremias. Então, um profetizava aqui, outro profetizava ali, né? E Deus estava falando aos seus filhos, né, ao seu povo. O cenário mundial passava por transformações, tanto na parte internacional quanto nacional. A Síria estava em declínio, a Babilônia ascendia ao poder sobre Nabopolassar e o Egito penetrava na Palestina, mas não foi eficiente porque o Egito também acaba sendo absorvido, né, pela Babilônia. Judá tinha enfraquecido durante o reinado de Manassés e era um vassalo da Síria. Lembra que nós contamos que o Manassés chegou ao ponto de absorver os cultos que haviam na Síria, ao ponto de queimar um filho, né, aos ídolos, né, dos assírios. Josias começou seu reinado de 31 anos em 640, com 8 anos de idade, diante de uma nação muito enfraquecida política e moralmente. Então, vejam lá, 8 anos de idade, o que uma pessoa tem na cabeça
Só que Josias foi é, talvez orientado, né, pelos sacerdotes. Nós vimos isso com outro rei também, né, Joás. E com isso a gente vê, então, às vezes a gente pensa que só os idosos têm sabedoria. Josias promoveu um reavivamento ali naquele lugar. Foi uma pena que ele morreu cedo, né? Tanto que isso arrasou, né? O livro de Lamentações é com base nessa história, né? Qual que é o cenário religioso? Josias começou a reinar após 55 anos de derramamento de sangue e corrupção sobre Manassés e Amon. O seu reinado pode ser dividido em diversos períodos e lá em 2 Crônicas 34 nós temos esses acontecimentos. Então vamos ver aqui, ó. 640 a 632 foi o princípio do reinado até buscar o Senhor aos 16 anos. Então ele era criança, né? Aos 16 anos ele começa a buscar, entende, né? E começa a buscar o Senhor. 632 a 629, o período do reinado depois de buscar o Senhor antes da reforma. 628, 621, primeira purificação da idolatria em Jerusalém e em todo Israel. E ele era um jovem, vejam isso, né? 621 a 609 foi a posterior purificação do templo, depois de ser encontrado no templo o livro da lei e reunido o povo para a renovação da aliança. Sofonias pode ser considerado o profeta que influenciou Josias a voltar para o Senhor e o ajudou nas fases da reforma, e apresentando ao povo um dos quadros bíblicos mais aterradores do julgamento. Então, bem interessante o livro de Sofonias. O objetivo da profecia era divulgar um chamado tipo da última hora. Ó, gente, se mudem de vida para que vocês sejam protegidos, né? Condenando a idolatria, divertindo o povo sobre o grande dia da ira divina que estava por vir. Ou seja, proteção, cuidado, né, do Senhor. Além desse aviso, ele enfatizou os resultados finais do julgamento de Israel, que seria um povo purificado e humilde, restaurado pelo Senhor, e passaria a habitar no meio deles. É interessante que nós vemos aqui, né, que apesar de guerra, de destruição, de um aviso sobre a queda, mesmo assim, ele diz que o povo seria purificado, né, e restaurado. Isso é bacana que a gente vê a esperança, né? Quais são as contribuições do livro de Sofonias? Ele vai falar do grande dia do Senhor. Vocês viram aí que vários profetas falaram sobre o grande dia do Senhor, certo? Do 1 ao 14, Sofonias é a terrível descrição de Deus, lá no 1:18, o resumo mais arrebatador das profecias do Antigo Testamento e o catálogo dos pecados religiosos. É um livro curto, um livro fácil de ler e um livro que tem muitas coisas, que é muito contemporâneo. Qual que é a cristologia em Sofonias? O rei de Israel estará no meio do seu povo e não será nada mais, nada menos que o próprio Senhor. Olha que lindo! Jesus não veio, não andava no meio do povo. Eles até lá no final, né, uma semana antes de Jesus ser crucificado, Jesus vem no jumento, passa por Jerusalém e eles dizem, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Ó, isso é uma tipologia, né, uma cristologia em Sofonias. Qual que é o esboço do livro de Sofonias? Então, a grande ira do Senhor e a redenção no dia do Senhor, o dia do Senhor para revelar a ira de Deus, alvos da ira de Deus, os terrores da ira de Deus, o dia do Senhor para punir os inimigos, o dia do Senhor para restaurar o povo de Deus, a restauração de Israel para a justiça e a restauração de Israel para regozijo. Aqui ele vai falar das festas, né? O preparo para as festas, porque as celebrações aqui da restauração, então, do culto. Gostaram do livro de Sofonias? Leia e depois comente lá comigo, né? Se possível, né? Leia e passe adiante também, porque esse livro é maravilhoso. Ele é um resumo, né? Alguns falam desse resumo aqui maravilhoso das profecias, certo? Olha, no nosso próximo encontro nós vamos estudar os livros de Joel,
Zacarias, e se der também eu vou colocar Malaquias, vamos ver. E nós vamos então encerrar o nosso estudo do Antigo Testamento. Estamos a 2 passinhos do final. Vocês estão gostando? A minha pergunta é: durante esse ano, né? Porque nós estamos há um ano trabalhando o Antigo Testamento, o que você estudou, você guardou, você aproveitou? E a minha dica: retoma esses links aí e vai vendo, vai lendo a Bíblia e vai olhando esse esboço, as contribuições. Isso vai trazer luz e conhecimento para você, né? E o estudo da palavra de Deus, ele nos dá sabedoria. Amém? Eu espero que vocês estejam gostando. Quero desejar a vocês, então, uma semana abençoada. Que em nome de Jesus vocês possam continuar firmes. E não esqueçam, né? Estudem e também compartilhem com os colegas. Porque nós não podemos aprender uma coisa. Se eu adquirir um tesouro, eu quero compartilhar, amém? É isso, é esse pensamento. Deus abençoe a vocês e até a próxima. Um beijo.